Olá, bem-vindos a mais um episódio do Articulando, uma iniciativa da Sociedade de Reumatologia do Rio de Janeiro. A cada episódio, nós discutimos os principais assuntos da especialidade de uma maneira interdisciplinar. Nosso foco é trazer informações para médicos e pacientes. Eu sou Carolina Rebelo, reumatologista pela Aeronáutica. Também sou membro da Sociedade de Reumatologia do Rio de Janeiro e vou conduzir o episódio de hoje. Temos um tema muito interessante para discutir, que é a fratura por estresse. Para nos ajudar a entender melhor essa condição, eu tenho o prazer de receber a ortopedista, doutora Natália Mourão. Ela é ortopedista e médica do esporte, também é médica da seleção feminina de futsal. Agradeço por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda, doutora Natália. Obrigada pelo convite. Queria destacar a relevância do tema que nós vamos discutir hoje, que é a fratura por estresse. Então, o próprio nome já levanta um pouco de confundimento, né, sobre fratura por estresse. Então, a gente vai esclarecer um pouquinho aí junto com a doutora Carolina e vamos ajudar a esclarecer pontos que podem ajudar os pacientes e médicos sobre o tema. Então, vamos começar, né? A fratura por estresse, na verdade, são microfraturas que acontecem por sobrecarga do osso e esse osso não tem tempo suficiente para se adaptar e se recuperar. É como se o corpo não tivesse como se recuperar das microlesões ocorridas pelo esforço feito durante o dia devido ao aumento de carga ou ao déficit nutricional. Antigamente, a gente tinha aquela ideia, né, de que precisava ocorrer um número excessivo de repetições ou de sobrecarga mecânica para que a fratura por estresse acontecesse. Mas hoje a gente sabe que ela está muito mais relacionada ao desequilíbrio entre a quantidade de energia gasta no exercício com a quantidade ou a qualidade, né, da energia disponível através da alimentação. Então é muito mais por um desajuste, né, um desequilíbrio desse ganho com o gasto energético do treino. Vou aproveitar aqui, Natália, para você falar para a gente os pacientes que mais comumente sofrem essa fratura por estresse, né? Os esportistas e atletas que são atendidos por você. E quais os locais, quais são os ossos mais acometidos por fratura por estresse? Perfeito, Carol. Os locais mais comuns da fratura por estresse são a tíbia, os metatarsos. A gente também vemos a região do calcâneo, então logo membros inferiores, né? O colo do fêmur, a fíbula também são regiões que podem ocorrer a fratura por estresse. É mais comum em mulheres, principalmente em corredores, é muito comum nos corredores eles ainda chamarem de canelite e às vezes não é só uma inflamação, a gente já tem uma fratura por estresse acontecendo. No histórico, né, da fratura por estresse, ela foi diagnosticada primeiro em militares por conta da marcha, dançarinos por conta da carga nos membros inferiores. Então, isso tudo é influenciado pelos fatores de risco, questões hormonais, energéticas. Então, mas normalmente está muito relacionado a uma sobrecarga ou muitas vezes a falta da capacidade do nosso corpo de se recuperar. Então, não necessariamente é só o estímulo que está errado. Às vezes a gente pode não estar consumindo a energia, a alimentação ideal ou não tendo um descanso ideal para o nosso corpo conseguir se recuperar. Então, aos pouquinhos, o corpo não vai conseguindo recuperar aquela lesão que foi aparecendo aos poucos. É como um vidro que vai trincando aos pouquinhos e você não consegue ver. Certo. Então, é muito importante, né, como você mesmo já citou, a gente atentar para os fatores de risco, né, nesses grupos. Então, existem fatores de risco extrínsecos e intrínsecos, né, como a própria alimentação, o estado hormonal desses esportistas e da população praticante de atividade física. Então, no exame físico, eu acho muito importante a gente ressaltar a avaliação, né, do peso, do IMC, da altura desses pacientes, nas mulheres, da história do ciclo menstrual, a história menstrual, da puberdade, a avaliação nutricional, se teve perda de peso importante nos últimos meses. Então, todos esses fatores devem ser avaliados, porque isso tudo pode ser fator de risco, né, para que essa lesão
esteja ocorrendo e venha se desenvolver, a gente pode atuar na prevenção da fratura por estresse. Antigamente a gente usava o termo tríade da mulher atleta, e a fratura por estresse é uma manifestação clínica dessa síndrome, né, que antes a gente chamava de tríade, mas a gente vê que é uma síndrome que contempla muito mais sinais e sintomas do que só uma má saúde óssea ou alteração menstrual. Então hoje a gente tem a nova nomenclatura, que é a Síndrome da Deficiência Relativa de Energia do Esporte, ou a sigla RED-S, e a gente vê que essa síndrome não acontece só em atletas, né? Ela acontece em praticantes de atividade física, onde esse desequilíbrio faz parte da rotina, né, do atleta, um desequilíbrio de ganho e gasto energético. Perfeito, Carol. Inclusive, estive revisando, e antigamente o nome era Síndrome da Mulher Atleta, né, Tríade da Mulher Atleta, porque acreditava-se que por conta da questão hormonal, né, que a grande a questão menstrual, que era o mais relevante na tríade da mulher atleta, não só a baixa densidade mineral óssea e a baixa disponibilidade energética. Então acreditava-se que os homens não estavam sujeitos a esse tipo de síndrome, esse tipo de déficit energético. E hoje a gente sabe que qualquer ser humano pode estar suscetível, e é claro que a mulher, deixo até talvez um questionamento, que será que não é mais incidente na mulher, porque a mulher acaba que acumula mais funções? Então a mulher que treina muito, que faz uma corrida de intensidade, ela também descansa menos, trabalha igual homem. Então se ela quer fazer esse tipo de esporte, esse tipo de atividade, talvez o problema não seja nem a atividade, é porque ela não tem o descanso, ela tem a mulher culturalmente sempre acumulou funções, né? Então, será que é por conta disso que a estatística não é maior nas mulheres? Os homens têm uma maior disponibilidade de descanso, vamos dizer assim, né? Então, achei que foi um comentário que eu li em um artigo que eu achei muito relevante. A gente sempre atribui isso à mulher, né? A questão do déficit energético, da baixa densidade mineral óssea, e talvez a gente tenha outros fatores agregados que estão contemplados quando a gente coloca o nome na síndrome RED-S, que são questões psíquicas, que estão muito mais num contexto muito mais inclusivo do todo, do que apenas 3 fatores de riscos, né? Como se essa baixa disponibilidade de energia fosse mais prevalente nas mulheres, né? Porque o gasto é maior. Então, um ótimo questionamento, né? Porque a gente acaba acumulando mais funções. Achei muito legal esse ponto de vista, eu não tinha parado para pensar nisso. Aproveitando, Carol, eu aproveito para puxar uma dúvida aqui, que acredito que seja de muitas pessoas. Os pacientes com doenças reumatológicas, eles estão mais sujeitos à fratura por estresse, por exemplo, com questões de osteopenia, osteoporose? Como que funciona isso dentro do contexto reumatológico? Certo, ótima pergunta. A gente sabe, né, que as mulheres na pós-menopausa, elas estão com maior risco de desenvolver osteopenia e osteoporose, por conta também das questões hormonais. Então, a gente sabe que com uma baixa densidade mineral óssea, o risco de fratura por estresse ele aumenta. Pacientes com artrite reumatoide também têm um risco aumentado, assim como os usuários de corticoide, né? Muitos dos nossos pacientes que têm colagenoses ou doenças articulares são usuários crônicos de corticoide, e existe esse risco aumentado de fraturas em geral, né? Inclusive as fraturas por estresse. Nisso a gente tem que avaliar também os outros fatores de risco, como etilismo, tabagismo, a história familiar de fratura do quadril, todos os fatores de risco que a gente avalia para osteoporose e osteopenia.
E tem que lembrar que nas pacientes pré-menopausa e nos homens jovens, a gente não classifica como osteoporose ou osteopenia. A gente vai fazer essa avaliação por um outro score, né, o Z-score, na densitometria, e vai classificar como uma baixa massa óssea para idade, pela idade. Vale citar também aqui que o uso crônico de corticoide aumenta esse risco já nas doses acima de 7,5 miligramas por dia de prednisona. E várias vezes a gente acaba usando doses muito maiores do que isso e por muito mais tempo. Então, todos os pacientes usuários de corticoide, numa dosagem maior do que 7,5, ou que tenha pretensão a uma programação de tratamento maior do que 3 meses, deve suplementar cálcio e vitamina D. Outra medicação que também pode fazer uma osteopatia é o metotrexato, em dose baixa ou dose moderada. Existem alguns relatos de caso que mostram um maior risco, né, da fratura por estresse traumática e dor óssea com o uso de metotrexato em doses baixas a moderadas, ali em torno de 15 miligramas por semana. Mas normalmente esses relatos mostraram pacientes com doença reumática em atividade por muito tempo. Então são pacientes que tinham artrite reumatoide em atividade por um longo período. Então, e normalmente foram mulheres, tá? Nesses relatos, com fraturas em extremidades inferiores. Então, acho que vale atentar para o diagnóstico diferencial de uma artrite que não se resolve. Dor, a gente acha que é artrite reumatoide em atividade e, na verdade, a ressonância vai documentar uma fratura por estresse e não uma artrite, uma doença descompensada ali em atividade. Aproveitando aqui, Natália, falar sobre uma dor, né, que não se resolve por muito tempo, às vezes a gente confunde com uma artrite em atividade. Como é que você vê o quadro clínico desses pacientes no seu consultório, na sua prática clínica, que chegam com fratura por estresse? Como é que é feito esse diagnóstico e o quadro clínico desses pacientes? Perfeito, Carol. Agora que a doutora Carolina já contextualizou, né, o porquê que a fratura por estresse pode acontecer e a relação dela com os pacientes da reumatologia, como que esses pacientes, como que é esse sintoma que o paciente se apresenta, né? O que você pode estar sentindo que pode ser uma fratura por estresse? Normalmente é uma dor que não melhora com descanso. Uma dor que é, vamos dizer assim, benigna, que é leve, após o descanso, 2 a 3 dias, é para melhorar. Então, se você treinou, tá começando uma dor que tá aumentando de intensidade, você parou de treinar 1 a 2 dias, quando voltou a treinar, ela permanece, normalmente é assim que a dor se apresenta. E aí, qual que é o problema? O paciente toma um anti-inflamatório, melhora a dor e continua a treinar. E é muito comum, às vezes, o paciente chegar com essa queixa para a ortopedia e quando a gente vê, tem outros fatores que estão perpetuando aquele problema. Então, não adianta a gente só tirar a carga, melhorou o sintoma. Muitas vezes a gente tem que identificar clinicamente se tem algum fator que, no caso do que a gente está tratando aqui, podem ser influências de doenças reumatológicas que vão perpetuar o problema ou que vão atrapalhar a recuperação mais rápida. Então, normalmente, o paciente com alguma doença reumatológica bem tratada, bem controlada, ele tem um menor risco de apresentar esses sintomas. Mas, de uma maneira geral, a gente poderia dizer, né, que é uma dor crônica refratária ao repouso. Então, normalmente no pé, na perna, na região dos tornozelos, mais para dentro, mais para fora. É muito comum no quadril também, especialmente em corredores. Corridas de longa distância, endurance, triatlon. É bastante comum o paciente achar que é uma tendinite e ficar usando anti-inflamatório. Aí toma 3 dias, aí continua treinando. Então, se a gente não tratar, se o corpo não tiver nutriente e repouso, o anti-inflamatório ele só vai agir enganando vocês. O anti-inflamatório ele vai dar uma falsa impressão de que o paciente está curado, ele continua treinando, então é como se ele estivesse botando carga em cima de um machucado. Só que o machucado, entre aspas, está anestesiado.
Então você não percebe que você tá tendo você tá piorando o seu problema. E aí quando você vai ver, você não consegue mais ficar sem medicação. E aí, não raros, a gente pega pacientes que estão caminhando com dor. Então ele fala assim, nem parado, eu agora tô sem dor. Eu tô aqui parado, sentado, minha perna tá doendo, meu pé tá doendo. Então isso é bastante comum, Carol. Certo. Então, nesses casos crônicos, refratários ao repouso e até que ficam usando o anti-inflamatório de forma intermitente, é importante a gente pedir exames complementares, né? Porque a gente pode estar deixando passar um diagnóstico achando só que é alguma inflamação de partes moles ou algo do tipo, certo? Perfeito, Carol. Vou aproveitar aqui esse momento de falar sobre exames complementares e reforçar a indicação de densitometria nesse público, porque a gente aqui na reumatologia, a gente está muito mais acostumado a pedir a densitometria nas mulheres depois dos 65 anos, nas mulheres pós-menopausa ou nos homens depois de 70 anos, ou então quando tem algum fator de risco mais importante, história de fratura de baixo impacto, né, que é uma fratura diferente de fratura por estresse. Achei importante na revisão a gente ver quais são as indicações de solicitação de densitometria para os pacientes e praticantes de esporte, né? Como eu já falei, a interpretação não é pelo T-score, é pelo Z-score, nesse público pré-menopausa e de homens jovens. Voltando ali aos fatores de risco, então a densitometria deve ser solicitada toda vez que os pacientes tiverem uma menarca tardia, maior ou igual a 16 anos, com um ciclo menstrual que é irregular, ou seja, em um ano esse ciclo menstrual só veio durante 6 meses, ou quando tem história de transtorno alimentar, perda de peso muito importante em um mês, maior do que 10%, um IMC muito baixo, menor do que 17,5%, ou quando tem já uma história de 2 fraturas por estresse, ou uma fratura, né, porque essas fraturas são classificadas, não vou especificar aqui, não é o objetivo, em risco elevado, ou risco baixo, mas assim, tem história de 1 a 2 fraturas por estresse prévias, vale também a indicação de densitometria. Ou usuários de corticoide, como eu já falei, os próprios atletas, alguns fazem uso de corticoide ou de progesterona de depósito. Então, todos esses critérios devem ser utilizados para a solicitação de densitometria, e eu acho importante enfatizar isso na reumatologia, porque a gente está acostumado a pedir densitometria só para os pacientes na pós-menopausa e esquece dessas indicações em um público que a gente não está tão acostumado a lidar e acha que não precisa pedir densitometria. Então, acho legal enfatizar isso para rastreio, né, pra gente fazer um diagnóstico às vezes precoce e intervir na hora certa antes que a fratura ocorra. E queria que você falasse nesses casos, já quando o paciente chega com dor, que a gente começa a desconfiar através do quadro clínico no atendimento, qual é o melhor exame para o diagnóstico da fratura por estresse? Perfeito, Carol. Então, o melhor exame, sem dúvida nenhuma, padrão ouro, é a ressonância magnética. Uma vez que chegou nesse ponto, né, a gente já passou da fase de prevenir, de orientação, o paciente já se apresenta com dor, o exame padrão ouro é a ressonância magnética. Então, a gente não precisa dele para o acompanhamento muito justinho, né? Porque a ressonância magnética é um exame muito sensível. Ela vai identificar muito a lesão, mas muitas vezes o paciente já melhorou em torno de 1 a 2 meses dessa lesão, e se a gente fizer uma ressonância num curto prazo, ainda pode aparecer alguma imagem. Então ela é importante para o diagnóstico e ela tem uma sensibilidade igual ou superior à cintilografia, mas é um exame mais específico quando a gente está falando de lesão por estresse. Certo, até porque o raio-x não vai pegar essas alterações, né, de forma precoce. Então, eu acho que na dúvida
viu que o paciente tem fator de risco, não está respondendo anti-inflamatório, está indo e voltando com o uso de anti-inflamatório, às vezes até por conta própria, a importância aí de pedir o exame certo na hora certa. Sim, e é muito comum também, né? Fica a dica, acho que o mais importante aqui da aula, né, Carol? É a lembrança que não adianta, o problema não é usar a medicação, o problema é usar a medicação sem saber para que está usando. Então, é muito comum a gente pegar o paciente que, eu tomei um Diprospan esse mês, mas eu tomei outro só Diprospan, né, para quem não sabe. É um corticosteroide via intramuscular. E a gente está falando aqui de Diprospan, é o nome de marca. Então, é corticosteroides intramusculares de depósito. Então, que você faz a infiltração na musculatura, por exemplo, no bumbum, e ele vai ficar aí inibindo sua recuperação ao longo de várias semanas. E é bem comum a gente escutar os pacientes que o utilizam uma vez por mês, a cada 2 meses, e que a gente cai lá atrás no mesmo fator de risco que a doutora Carolina falou, né? O uso de corticoide por longa duração. Piorando, né? Piorando o problema. Exatamente. Então, é muito comum a gente pegar. Então, se a gente descobrir uma fratura por estresse pelo raio-x, a gente já chama de fratura de risco mesmo. Então, a forma de a gente pegar mais precoce é a ressonância magnética. E muitas vezes a gente consegue, no exemplo da fratura por estresse na perna, que ela pode começar, por exemplo, com uma simples, vulgarmente, que a gente chama, né, de canelite, que é um estresse tibial medial, que é como se fosse uma tendinite ali da região da frente da tíbia, que pode evoluir para uma fratura por estresse. Então, muitas vezes, se não utilizar a medicação, for no médico direitinho, a gente consegue identificar essa lesão quando ela ainda está no nível superficial. Isso torna a recuperação muito mais rápida. Certo. E aí a gente fez esse diagnóstico, né? Através da ressonância, o paciente começou a rever a rotina alimentar dele, fez um acompanhamento ali junto com o médico e o nutricionista. Qual o melhor momento para ele voltar para a atividade física e o que pode ser feito, né, além do ajuste nutricional, para acelerar esse processo de recuperação, de regeneração? Ótimo, Carol. Então, falando do retorno à atividade física, essa não é uma pergunta que pode ser respondida com um sim ou não, ou com um número exato. De uma maneira geral, a gente precisa tirar o fator causal e a gente vai usar uma média aí de 1 mês, 4 semanas a 8 semanas. Porém, dependendo da fase que a fratura por estresse for identificada, ela pode levar um bom tempo para se recuperar. E não raro, pode levar até 4 a 5 meses se a gente só considerar o repouso como tratamento, ou a fisioterapia, medicações analgésicas. Então, e o que acontece? Quando você tem uma fratura aguda, uma fratura, vamos dizer assim, normal, que um osso quebra, vai um pedaço para cada lado, vamos comparar com um vidro, né? Partiu no meio. O corpo, ele tem uma reação muito maior a essa fratura. Ele vai sangrar, ele faz hematoma. Isso faz com que muitas células migrem para essa região para regenerar o problema. Agora, na fratura por estresse, o corpo não consegue identificar, porque, como a gente falou lá atrás, são microlesões que vão acontecendo ao longo de um período longo. Então, o corpo não consegue enviar muita célula para aquela região. Então, da mesma forma que aquela lesão apareceu devagarzinho, ela vai se recuperar devagarzinho. Então, não dá pra gente esperar que uma fratura por estresse que levou 3 a 4 meses para surgir vá se resolver em pouco tempo. Então, existem casos que sim, eles conseguem ser resolvidos mais rápidos, com um repouso, 4 semanas, mas você tem que ir o tempo todo testando. Retorna um pouquinho, se doeu, a gente volta uma casa para trás, tá melhor, a gente pode ir evoluindo. Então, não há necessidade de nenhuma imobilização. Ajustes na questão nutricional é importantíssimo. E também identificar alguns fatores causais. Às vezes é um calçado inadequado, pensando em bike, às vezes que tem alguns acometimentos do antepé, pode ser o formato da sapatilha, a forma que o paciente está pisando,
Calçado, utilizar sempre o mesmo calçado o tempo todo também não é interessante. Então, se a gente considerar tirar o fator de risco, a gente pode estar levando aí pelo menos 4 semanas a 4 a 8 semanas, tendo casos que podem ser um pouquinho menos e outros casos um pouco mais. E é importante ressaltar, né, Natália, que é um processo dinâmico, né? Às vezes o paciente vai apresentar uma melhora, a gente pula uma casa para frente, depois faz um ajuste, volta um pouquinho. O importante é sempre estar acompanhando e reabilitando também com o fisioterapeuta e o nutricionista, né? Não adianta fazer a reabilitação, estar acompanhando com o ortopedista, com o reumatologista, se tiver uma doença de base reumatológica, mas não ter a correção desse aporte nutricional adequado, né? E aproveitando aqui, doutora Natália, fala um pouquinho se tem alguma outra terapia ou alguma outra oportunidade de tratamento que pode acelerar essa recuperação além do que a gente já falou. Atualmente, a gente tem se estudado cada vez mais técnicas e tratamentos de regeneração, né? Que a gente consegue estimular o nosso corpo a responder mais rápido. O nosso corpo tem as células necessárias para nos recuperar das lesões, especialmente uma lesão que está ainda a nível microscópico. Então, a gente trabalha se chama tratamento por ondas de choque, não é choque elétrico. Atualmente é a terapia com mais evidência científica que acelera a recuperação das fraturas por estresse ou de outras lesões ósseas também. Então, as ondas de choque nesse contexto, elas vêm para diminuir o tempo de recuperação. Vários trabalhos mostram os resultados expressivos para o tratamento não só de lesões ósseas, mas de inflamações e do edema ósseo, que é justamente o que aparece na ressonância e vai estar lá no seu laudo, edema ósseo. Então, a onda de choque tem uma resposta até mesmo quase que imediata no alívio da dor. E a regeneração, é claro, ela não acontece da noite para o dia. Então, ela vem acontecendo e a gente consegue ver alguns trabalhos que têm mostrado uma recuperação, um tempo de recuperação que pode ficar até mesmo 1 mês, algumas semanas mais rápido do que se a gente não fizesse esse tratamento. Outras terapias nesse contexto que a gente já conhece, que já são usadas na fisioterapia, vêm nessa mesma linha, só que com um pouco menos de intensidade que a onda de choque, que é o ultrassom estacionário, o laser. Porém, a onda de choque, por se tratar de uma energia mecânica, ela consegue ter uma penetração no tecido maior. Então, pessoas muito grandes, ossos mais profundos, não são uma limitação para o tratamento por ondas de choque. Nossa, muito legal, né? Muito legal saber disso. E aí, ao contrário dos anti-inflamatórios, que vão estar ali só quebrando esse processo e usado mais para alívio dos sintomas do que para tratar a causa da fratura por estresse, o tratamento com ondas de choque ele vem para auxiliar na própria recuperação, né? Vamos dizer assim, potencializar a própria reação de regeneração do nosso corpo. Muito legal saber disso e ter esse tratamento como uma opção em paralelo junto com a fisioterapia, com o acompanhamento médico. Sim, e exatamente, os anti-inflamatórios, eles são bons, o efeito analgésico dele é ótimo, porém, a gente tem efeitos colaterais e se utilizado por um longo período, ele acaba atrasando, não só enganando, mas ele atrasa a recuperação, porque ele inibe a nossa resposta inflamatória, uma vez que ele é um anti-inflamatório. E a resposta inflamatória ela existe porque nós precisamos se recuperar. Então, o motivo pelo qual um corte na pele ele fecha completamente é justamente pela sua resposta inflamatória. Então, se a gente utilizar anti-inflamatórios por muito tempo, é natural que a gente vai ter uma recuperação mais demorada. Mais lenta, né? Muito legal.
Agora eu vou falar um pouquinho como que a gente pode evitar, né? Falamos dos fatores de risco, como fazer o diagnóstico precoce, as intervenções, o diagnóstico e o tratamento. Agora, vou reforçar que para que essas fraturas aconteçam, o ideal é que a atividade física seja iniciada de uma forma gradual, com uma alimentação adequada e de preferência, né, com acompanhamento com nutricionista e educador físico, e não assim de qualquer forma por conta própria. Que a falta de condicionamento e a fraqueza ou despreparo muscular, isso tudo somado também vai aumentar o risco dessas lesões. Mas o que eu gostaria de ressaltar é aquele conceito antigo que a gente achava que era preciso ter um esforço muito grande, uma carga muito pesada, mas um número muito grande de repetições para que a fratura por estresse acontecesse, e não é isso que a gente vê. Basta que esse desequilíbrio, né, energético aconteça para que a fratura por estresse seja manifestada. Então, acho que vale ressaltar a atenção que a gente deve ter, né? Porque a gente ficava pensando que só em atletas que era visto esse tipo de patologia ou com um treinamento muito pesado, e não é isso que acontece. Cada vez mais a gente vê praticantes amadores de atividade física, não precisa ser um atleta profissional para a gente fazer um diagnóstico de fratura e pensar em fratura por estresse. Sim, perfeito, Carol. Então, é muito comum as pessoas quererem retornar às atividades, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo pós-pandemia, sem critério nenhum, querer recuperar o tempo perdido, vamos dizer assim. Então, conforme a gente vai envelhecendo, a nossa cabeça fica melhor, mas o corpo não. Então, é muito comum as pessoas, eu corria antes da pandemia, aí depois eu voltei, a pessoa já sabe como correr. E aí isso acaba atrapalhando mais, porque como ela sabe fazer o movimento, como ela sabe fazer aquela atividade, ela começa a querer acelerar a recuperação. Isso é muito comum no CrossFit também. Quem parou e retornou. Então, o problema não é a atividade, o problema é como ela é realizada. Então, cada corpo vai ter um tempo. E uma pessoa que pode ter o mesmo peso que você, o mesmo biotipo que você, por causa da alimentação ou de outros fatores genéticos, ela pode evoluir diferente. Então, uma planilha de uma pessoa não funciona igual para todo mundo. E aí a gente tem que ir individualizando e entendendo o nosso corpo. Então, assim chegamos ao final desse episódio do podcast da Sociedade de Reumatologia do Rio de Janeiro. Eu quero agradecer a doutora Natália Mourão por compartilhar seus conhecimentos sobre as fraturas por estresse. Foi uma conversa muito esclarecedora. Obrigada, Carol. Espero que a gente ainda converse mais sobre o tema de lesões, especialmente relacionado ao esporte. É um tema que eu gosto muito. E acho que a gente conseguiu esclarecer, né? Deixar mais claro o que é a fratura por estresse para os ouvintes. Isso, o que é a fratura por estresse, o público-alvo, como é que a gente faz o diagnóstico, tratamento e o mais importante, né? Como fazer o diagnóstico precoce e intervir antes que essa lesão se agrave. E para todos vocês ouvintes, obrigada por nos acompanharem nesse episódio. Não se esqueçam de se inscrever no nosso podcast e compartilhar com os amigos e familiares. Também convido vocês a acompanharem as nossas redes sociais, procurando por Reumato RJ. Até breve!